Olá pessoal, tudo bem? A gente vai fazer aqui a resolução do nosso roteiro de número 2 e do segundo bimestre da turma do segundo ano C, ok? Então vamos lá. Então a atividade que eu passei para vocês, a atividade 2, o roteiro 2, ele traz como primeira questão: calcule a soma dos primeiros. Primeiros o quê? Vamos ver o que cada alternativa nos traz. Então na letra A, nós precisamos da soma dos 15 termos iniciais, dos 15 primeiros termos. Então, só quero chamar a atenção que aqui nós temos o primeiro termo, que é o 5, o segundo termo, que é o 9, o terceiro termo, que é o 13, e depois vem essas reticências. O que significa essas reticências? Significa que existem outros números dessa mesma sequência. O que me interessa nesse caso são os 15. Então, eu já tenho 1, 2, 3. Então, falta descobrir os 12 números seguintes aqui até chegar no número 15. Para que a gente não perca tempo, sair colocando número, depois o outro, depois o outro, depois o outro, a gente vai fazer aqui uma seguinte técnica. A primeira delas, vamos descobrir qual que é a razão. Pessoal, o que é a razão em uma PA? A razão é aquele valor no qual está aumentando ou diminuindo do primeiro para o segundo número da sequência, tá? Ou do segundo para o terceiro número da sequência. Então, está aumentando de quanto em quanto? Está diminuindo de quanto em quanto? Então, essa resposta é a resposta da nossa razão. Nesse caso aqui, nós temos a razão que vai ser 9 menos 5, que vai dar 4. Observe se não é. Se você está no 5 até chegar ao 9, o que aconteceu? Aumentou, não é verdade? Então, sua razão é positiva. Mas aumentou quanto? 4. Então, 5 mais 4 vai dar 9. E do 9 para chegar no 13? É a mesma coisa. 9 mais 4, 13. E se precisasse do próximo número da sequência, seria quem? Seria 13 mais 4. Então, o próximo seria o 17. Tá bom? Então, primeira coisa, a gente já tem que saber quem é a razão. E a razão a gente usa a letra R para representar. Tá bom? Próxima coisa que a gente precisa saber é o termo de número 15. Então, na sequência que me interessa, eu não quero a soma dos 15 termos, os 15 primeiros termos. Então, esse 15, esse elemento de número 15, é exatamente o último que eu tenho interesse nessa sequência. Tá bom? E como é que a gente acha o A15? Para achar o A15, gente, a gente precisa da ajuda do A1, que é o primeiro termo da sequência, mais 14 vezes a razão. Ou seja, do 5 para o 19, para o 9, do 9 para o 13, do 13 para o 17, você teve uma razão que ela apareceu, ou seja, ela foi aumentada, ela foi somada, até chegar no 15, ela foi somada 14 vezes. Então, daqui para cá uma razão, daqui para cá mais uma, então dá duas razões. Quando você continuar nessa situação, e chegando até o 15, você vai ver que passou por 14 razões, tá bom? Então, 14 vezes a razão. Agora, vamos substituir o A15, que é o termo que eu preciso, que é aquele que está lá na frente, eu ainda não sei o seu valor, vai ser igual ao A1, que é o primeiro termo da sequência, mais 14 vezes a razão. Então, o A15 vai ser 5, que é o primeiro valor da sequência, mais 14, porque são 14 razões, né? Vezes 4. Já que a gente tem uma soma e uma multiplicação, vamos fazer logo a multiplicação. 14 vezes 4, 56. 56 mais 5, 61. Quem é 61? 61, nesta sequência, é o termo de número 15. Então, quando eu continuar com essa sequência aqui, eu vou chegar lá no 61. Quando eu contar quantos termos eu passei até chegar no 61, você vai contar 15 termos, ok? Então, a gente já tem a razão, que é o 4, a gente já tem o A1, que é o 5, que é o primeiro termo da sequência,
e a gente já tem o A15, que é o último dessa sequência que eu tenho interesse agora. Tá? Então vamos jogar na fórmula. Como que é a fórmula da soma dos termos? Sn, que é igual a n, que multiplica a 1 mais a n dividido por 2. Vamos explicar melhor. Sn é a soma dos termos que eu tenho interesse. No meu caso, eu quero a soma dos 15 primeiros termos. O n é essa quantidade de termos. Então, nós precisamos de 15 termos. O n seria 15. O A1 é aquele primeiro termo da sequência, que no caso aqui foi o número 5. Mais o AN. Quem é o AN? É o último termo da sequência. E na sequência, o último termo que me interessa é o 15. É o que está no 15º lugar, que foi quem? 61. Então, 5 mais 61, multiplicado por 15, que é a razão, dividido por 2. 5 mais 61 dá 66. 66 vezes 15 dá 990. Vamos dividir por 2 e a gente tem a soma dos 15 primeiros termos da sequência vai dar 495. Ok? A letra B, nós temos agora 36 termos dessa PA, né? E ela começa do 17, depois vai para o 11, depois vai para o 5, né? E ela vai diminuindo, tá? Então, a gente observa que na letra A, essa aqui é uma PA crescente, porque os números vão aumentando. Na letra B, por sua vez, ela é uma PA decrescente, ou seja, os números estão diminuindo, eles estão diminuindo de quantidade, tá bem? Então, vamos adiante. Vamos descobrir qual é a razão, né? Assim, como que a gente acha a razão? Pega o segundo termo, diminui o primeiro. Então, 11 menos 17. 11 menos 17 vai dar menos 6. E pode, professor, ficar negativo? Claro. Né? Significa o quê? Que a sua matriz, a sua sequência, a sua PA, ela está diminuindo de valor. Então, de 17, fez o quê para chegar em 11? Teve que diminuir 6. E do 11 para chegar no 5, diminuiu 6 de novo. E assim a gente segue sucessivamente, tá? Então, já sabemos que a razão, que é o valor que está diminuindo de um para outro, é 6. Vamos descobrir. A gente já sabe também que o nosso termo inicial, ou A1, é 17. Vamos ter que descobrir agora o A36, não é isso? Já que a gente precisa de 36 termos. Como é que a gente acha o A36? A gente precisa do A1 mais 35 vezes a razão. Por que 35? Porque depois do 35 vem o 36, que é exatamente o que a gente precisa, o A36. Então, vamos pegar aqui o A1 mais 35 vezes a razão. O A36 vai ser igual a 17. Por que 17? Porque é o primeiro termo da sequência. Mais 35, que multiplica a razão. E a razão é menos 6. 36 vezes menos 6 vai dar menos 210. Menos 210 mais 17 vai ficar menos 193. Então, o A36 é menos 193. Ou seja, se você continuar essa sequência até chegar em 36 termos, esse último termo, esse 36, vai valer menos 193. Para fechar, agora vamos fazer a fórmula da soma, que a gente já sabe qual é. Sn é igual a n, que multiplica A1 mais AN dividido por 2. Sn vai ser S36. Por quê? Porque eu preciso de 36 termos. O n vale 36, o A1 vale 17, o AN foi o que nós achamos, menos 193. Tá? 17 menos 193 fica menos 176, que multiplicado por 36 passa a ser 6.336. Dividido por 2, temos então que o S36, ou seja, a soma dos 36 primeiros termos dessa sequência vale menos 3.168. Tá? Na segunda questão, a soma dos 25 termos iniciais de uma PA é 225. Calcule
o 18º termo dessa progressão, sabendo que a razão é 4. Então, já nos deu a razão, não é assim? Já nos deu a razão 4. A soma dos 25 termos da PA já disse que 25 termos, a soma vai dar 225, né? E agora a gente precisa calcular o 18º termo dessa progressão. Então, eu não quero a soma do 18º termo, eu quero quem é o 18º termo. Então, vamos fazer aqui a nossa fórmula da soma primeiro. Por que a fórmula da soma primeiro? Porque ela já deu, diz que a soma é 225. Então, S de 25, né? 25 termos, é 225. Então, a gente substitui 225 igual, o número de termos é 25, o A1 eu não sei qual é, e o A25 eu também não sei, dividido por 2. Tá? Então, fazendo aqui as nossas multiplicações, a gente vai ter que A1 mais A25 vale 450 sobre 25. Né? A gente já sabe que aqui, ó, você pode fazer 225 vezes 2, né? Que vai dar o quê? 450, né? Assim, 450 dividido por 25. Né? Esse 25 passa para o outro lado dividido. Então, a gente vai... 450 dividido por 25 dá 18. Então, A1 mais A25 dá 18. Tá, isso quer dizer o quê? Que a soma desses dois termos dá 18, mas ainda não tem o valor que eu preciso. Então, como é que eu vou fazer? Eu sei que o A18, se você tirar menos 17 razões, a gente tem o A1. Então, quem é o A1? O A1 é quando você pega o A18 e tira 17 razões. E quem é o A25? O A25 é quando você tem o A18 mais 7 razões. Tá? Porque 18 que tira 17 fica 1. Então, o A1. Nesse caso, o A25, então é A18 mais 7 razões. Por que ficou tudo assim? Porque a gente precisa descobrir o A18. Então, estamos fazendo tudo em função do 18. Então, vamos ver o que é que acontece. A gente já sabe o valor da razão, não é isso? A gente pode substituir, certo? Então, vai ficar 17 vezes 4, né? Mais 7 vezes 4 igual a 18. Eu tenho A18 aqui, eu tenho A18 aqui. Ao todo, eu tenho 2A18, não é isso? Então, vamos multiplicar primeiro. Menos 17 vezes 4, 7 vezes 4. Então, a gente vai ter A18, vai ficar menos 68 mais 28, igual a 18. Continuando assim, passando menos 68. Menos 68 mais 28 vai dar menos 40. Passando para o segundo membro, o 40 fica positivo. Então, 2A18 vai ser 18 mais 40. A 2A18 vai ser 58. Como eu preciso do A18 e não do 2A18, esse 2 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, o A18 vai ser 58 por 2. O A18 será 29. Então, nossa resposta à segunda questão é 29. Terceira questão. Sabendo que o 21º termo de uma PA é 32 e a sua razão equivale a 5% do primeiro termo, verifique qual das afirmativas é verdadeira. Então, o primeiro termo é um quadrado perfeito. Bom, a gente já sabe que o A21, a gente já sabe que ele vale 32, não é? E disse que a razão, ela equivale a 5% do primeiro termo. Então, o que é 5%? 5 dividido por 100 vezes o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? A1. Tudo bem? Aí, o que é que eu vou dizer? Eu vou fazer tudo em função do A1. Quem é o A21? É o A1 mais 20 razões, que vai dar 32. Não é isso? E o A1 menos 20 razões igual a zero. Como aqui nós temos, esses dois valores aqui a gente pode cancelar, não é isso?
Então, a gente cancelando isso aqui por enquanto, que é nós temos aqui um sistema. É um sistema de equações, né, assim, e esse sistema de equações nós temos o mais 20R e o menos 20R. Esses valores se anulam. Então, eu vou ter 2A1 igual a 32. Então, A1 será 16. Por quê? 32 dividido por 2 dá 16. Quando a gente descobre que o A1 vale 16, é só substituir aqui, ó. Então, bota no lugar do A1 o 16, passa para o outro lado negativo, aí vai ficar 20R igual a 32 menos 16. 20R igual a 16. R igual a 16 dividido por 20. 16 dividido por 20 eu posso dividir tanto de cima quanto de baixo por 4. Então, a razão ficará 4 quintos, certo? Então, ela é verdadeira, porque o termo é 16. E o 16 é um quadrado perfeito. O que é um número quadrado perfeito? É aquele que possui uma raiz exata. Então, quem é a raiz quadrada exata de 16? O 4, né? Então, a letra A está correta. Letra B. A soma dos 11 primeiros termos é um quadrado perfeito. Vamos analisar. Por que ela é falsa? Porque o A11 ele vai ser igual a 1 mais 10R's. Assim, a gente vai descobrir que é um A11. Então, A11 vai ser 16, que a gente já sabe o valor do A1, mais 10, que multiplica 4 sobre 5. Quem é 4 sobre 5? A razão. Não é assim? Então, posso simplificar esse 10 com 5, vai sobrar 2. 2 vezes 4, 8. 8 mais 16, 24. Então, o A11 é 24. Já que a gente sabe que é um A11, então vamos calcular agora a soma. A soma dos 11 primeiros termos. Então, a soma S11 vai ser igual a 11, que multiplica 16, que é o A1, mais 24, que é o A11, né? Que a gente descobriu. 16 mais 24, 40. 40 vezes 11, 440, dividido por 2, 220. 220 é um número quadrado perfeito? Não, né? Porque 220 não tem raiz. Letra C. O A44 é maior do que 550. Falso. Por quê? O A44 é a mesma coisa que o A1 mais 43 vezes a razão. Então, o A44 é 16 mais 43, que multiplica 4 sobre 5. Tá? Então, 43 vezes 4 dá 172, dividido por 5. Né? 172 por 5 dá 34,4. Mais 16 vai dar 50,4. Ou seja, o A44 não é maior do que 550, porque ele só deu quanto? 50,4. Por isso que ela é falsa. Logo, a alternativa correta é a alternativa A. Essa quarta questão. Determine o valor de x na equação. Então, para descobrir o valor de x, cada equação dessa. Considerando a PA, então nós temos aqui a PA x mais 1, x mais 2, né, até chegar em x mais 100. A soma dela vai dar 7.450, que a questão já nos deu. Né? Então, S100 vai ser igual a 7.450. Pois bem, então para calcular esse 100, a gente faz o quê? 100, que multiplica x mais 1, que é o primeiro termo, mais o último termo. Quem é o último termo? É x mais 100. Não é assim? Então, fazendo a soma aqui, nós vamos ter 2x mais 101. Pega o 100 e multiplica por 2x, pega o 100 e depois multiplica por 101. Aí a gente vai ter que 7.450 vai ser igual a 100, que multiplica 2x mais 101. Feita a multiplicação, nós vamos ter que 2x mais 101 é igual a 14.900 dividido por 100. Cancela 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. 2x vai ser igual a 149 menos 101. Então, x vai ser 48 dividido por 2. O x será igual a 24. Na letra B, vamos fazer o mesmo procedimento, né? Aqui é o primeiro termo, aqui é o último termo, né? E a soma
é 630. Então, a n, que é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Por que a gente vai fazer isso? Exatamente para que a gente possa descobrir o valor desse x. Tá? Ou o n, na verdade, né? Que a gente ainda não sabe de quantos termos nós temos aqui. Então, substituindo, então a gente vai ter a n, vai ser 3x mais 2, que é o último termo que a gente tem. É 3x mais 59, melhor dizendo, que é o último termo que a gente tem, igual a 3x mais 2, que é o primeiro termo, mais n menos 1, que multiplica a razão, que é 3. Então, feito aqui as multiplicações, a gente ficar com 3n menos 3 igual a 59 menos 2. 3n igual a 60. N vai ser 60 dividido por 3, n vale 20. Muito bem. Quinta e última questão aqui dessa atividade. Nós temos aqui as projeções para a produção de arroz no período de 2012 a 2021 em uma determinada região produtora aponta para uma perspectiva de crescimento constante da produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas que será produzido nos primeiros anos desse período, de acordo com essa projeção. Então, nós temos aqui 2012, 13, 14 e 15 e a projeção de cada um deles. A quantidade total de arroz em toneladas que deverá ser produzida no período 2012 a 2021 será D. Então, A1 a gente já sabe, né, que é 50,25, né? Então, voltando aqui, a gente já sabe, ó, 50,25, é isso? A gente já sabe que o A2 é 51,50 e a gente sabe que o A10 vai ser 50,25, que é o A1, mais 9 vezes a razão. E a razão, como é que a gente acha? Pega o segundo, diminui o primeiro. A razão foi 1,25. 9 vezes 1,25 mais 50,25 vai dar 61,5. Então, achamos o A10. Agora, determinaremos a soma dos 10 primeiros termos da PA, que representa a quantidade total de arroz que será produzido no período de 2012 a 2021. Então, a fórmula da soma é Sn, que é igual a n, que multiplica a 1 mais a n dividido por 2. Sn é a soma dos termos que você precisa somar, n é a quantidade dos termos que você tem na sequência, A1 é o valor do primeiro termo, a n é o valor do último termo. Tá bom? Então, precisamos de uma sequência de 10, então S10 será igual a 10 que multiplica A1, que é 50,25, mais a n, que é 61,5. Somando, se você simplificar aqui, ó, 10 por 2 dá 5, né? Então, você vai ter aqui 5 que multiplica 111,75. Então, S10 vai ser 558,75. Letra D é a nossa resposta. Ok? Então, ficamos por aqui nessa primeira parte, que foi a resolução da atividade. Até!